Boa noite, Rogério. Sereto do Paramount Plus. Prazer em revê-lo. Rogério, se as nossas contas não estiverem erradas, se me corrija se estiver errado, o PVC me ajudou nessas contas aqui. Você tem 8 jogos pela Libertadores com o Flamengo, 3 vitórias e 5 empates. E 8 jogos na Libertadores pelo Bahia, isso como técnico, né? 4 vitórias, 3 empates e só a derrota de hoje. Hoje foi a primeira derrota. Imagino que era uma derrota que não estava no seu roteiro, porque você já falava antes do jogo que o perigo era os contra-ataques, né? Imagino que você alertou demais o time do Bahia em relação a isso, e mesmo assim o Bahia não conseguiu parar os contra-ataques. Queria que você explicasse por que o Bahia não conseguiu sair da noite de hoje contra o outro. Boa noite. Eu acho que nós fizemos um bom primeiro tempo, nós não cedemos contra-ataque ao Nacional no primeiro tempo. Nós tivemos a bola, tivemos paciência, construímos com calma, não conseguimos achar o nosso gol na primeira etapa. Mas nós não cedemos quase nada para eles. Todas as bolas que eles contra-atacaram, nós estávamos bem postados. Eu acho que, infelizmente, a coisa que mais fez mal a gente foi o gol. O gol mudou nossa postura durante 10 minutos dentro de campo. Parecemos que era 1-0 para eles o jogo. Começamos a sair muito ofensivo em contra-ataques. E agora que nós ficamos 6 jogadores para trás, para frente da linha da bola, e começamos a ceder escanteios, começamos a ceder contra-ataques para o Recoba e para o menino da direita, o Vidalba, puxarem esses contra-ataques em 4 contra 4 e 5 contra 4, o que não é normal, e não sei porquê, mas não é normal, não é o padrão do nosso time. Começar um jogo de transição pós-gol, isso é o mais estranho. Eu acho que enquanto você está na final de jogo, você está 0-0, você sofrer contra-ataques, eu acho que você vai arriscar cada vez mais para o gol. Eu acho que nós não soubemos trabalhar a bola com um pouco mais de calma. Tivemos infelicidade nas puxadas de contra-ataque, em errar passes relativamente fáceis. Mas nós fugimos do nosso padrão, da nossa característica depois do gol. Essa é a parte mais estranha, que nós começamos a sofrer com as transições pós-gol. Poderia ter acontecido antes do gol ou no final de jogo, mas não pós você fazer um gol onde você puder ter um pouco de calma. A gente vem jogando a cada 3, 4 dias, devia ter um pouco mais de calma, trabalhar um pouco mais essa bola, se postar melhor. Infelizmente, nós não soubemos nos comportar. A derrota, ela em Libertadores, quando você joga contra grandes times, ela está sempre rondando. Você tem que tentar evitar. Hoje, pós-gol, nós mudamos a característica, dentro de campo, nós mudamos a característica do nosso time. Ceni, boa noite. Você falou em questão de jogar em transição, e contra o Botafogo, nós vimos o Bahia também para trocação com o Botafogo durante o segundo tempo. E isso não é bom para o Bahia. Você acha que hoje faltou experiência a alguns atletas do jogo para não entrar nesse jogo de trocação, nesse oba-oba, da correria do adversário? Depois do primeiro gol, era para tocar bola, dar uma segurada mais no jogo, porque o Bahia tomou os gols no contra-ataque, né, tentando fazer o segundo. Você acha que faltou um pouco mais de experiência, uma cadenciada no jogo? Eu não acho que faltou cadenciar mais o jogo, não experiência. Nós temos jogadores na parte central do campo que têm experiência, que vem jogando jogos importantes sempre. Eu acho que nós talvez nos empolgamos com o gol e querendo fazer o segundo e o terceiro, que eu acho legítimo, mas num jogo posicional, num jogo organizado, em que você possa trabalhar a bola, como foi o nosso gol. Aí conduziu, bola para dentro, William, Jean Lucas, ataque ao espaço, finalização, gol. Nós quisemos transitar muito e aí nós não é o nosso estilo de jogo, não é o nosso tipo de jogo. Poderíamos até ligar um contra-ataque com o Pulga, ligar um contra-ataque com o William para Jean Lucas, que é o nosso lado de força, de velocidade. Mas não é nem falta de experiência, não. Eu acho que nós saímos do jogo depois do gol, achando talvez que seria relativamente fácil fazer o segundo e o terceiro gol, e nós perdemos o foco no jogo, e foi o suficiente para tomar o gol de empate. E aí depois do gol de empate você quer resolver o jogo de qualquer maneira, começa a sair descontrolado, e foi onde nós sofremos. Eles tinham, a principal característica deles, os 3 homens de frente, puxar contra-ataque, defender em linha de 5, baixar para 5-4-1 quase o tempo todo, o primeiro tempo, nem pressionaram nossa saída de bola praticamente no primeiro tempo, mas nós deixamos o principal, que era onde eles foram contra o Inter, foram perigosos, tinham feito gols dessa maneira, bola parada, contra-ataque. E nós infelizmente cedemos as mesmas oportunidades para ele, mesmo olhando, mesmo tendo o Inter como exemplo, nós fizemos a mesma coisa. Boa noite, Rogério. Yuri Vieira para o canal Sou Mais Bahia. Eu queria falar um pouco sobre o Rodrigo Nestor. É ele que entrou hoje no lugar do Alexandre.
Gostaria de saber, tendo em vista que ele está perto de efetivar sua cláusula de compra, é um jogador que está emprestado ao Sport Clube Bahia, mas está perto de efetivar sua cláusula de compra. Como você avalia o desempenho desse jogador e se a gente pode esperar ele jogando mais nessa função como primeiro volante, ou se foi algo mais do contexto do jogo de hoje? Bom, sobre cláusulas eu não sei, porque é contratual, é parte da direção. Eu não sei quais são as cláusulas, não sei o que tem, o que é compra ou não. O jogador está aqui para ser utilizado dentro da nossa necessidade. Hoje o Caio estava cansado, eu precisava tentar o gol, ele tem uma distribuição melhor de jogo e entrou nessa função. Não vou fazer avaliação num dia de derrota sobre qualquer jogador. Rogério, boa noite. Agora você tem uma programação dura para poder seguir nesses próximos confrontos de Brasileirão e Libertadores. Tendo visto que o Bahia perdeu esse jogo de hoje, 2 pontos contra o Inter, digamos, são 5 pontos que, teoricamente, escaparam em casa. Agora, uma batalha mais difícil. A gente já havia falado sobre isso aqui nas coletivas, sobre essa dificuldade, né, em relação a essa sequência que o Bahia teve nesse grupo F. Como trabalhar o psicológico para poder manter o time focado na classificação para a próxima fase da competição? Bom, primeiro que a sequência ela já dura há muito tempo. Ela não é de hoje, agora que a sequência será dura. Talvez pelo resultado negativo, logicamente que tem um impacto psicológico muito maior. E nós sabíamos da dificuldade que ia ser enfrentar esses jogos, o Palmeiras como foi, o Botafogo como foi. É que os outros nós vencemos e aí a gente não para muito para pensar, né? Mas é uma sequência pesada, dificílima, nós vamos ter que se reerguer. Ficou mais difícil a situação porque nós temos 2 jogos fora de casa na Copa Libertadores. E nós temos jogos pesados dentro do Campeonato Brasileiro. Tem que voltar a cabeça no lugar, pés no chão e tentar se reerguer, porque a sequência ela é realmente pesadíssima. Aí você começa a pensar, o que eu faço contra o Flamengo? Você vai ter que ter discernimento e contar com a recuperação mental, psicológica do time e tentar também fisicamente, porque os jogadores eles vão se desgastando, não tenha dúvida. Vamos ter que ter calma, planejar dia após dia e tentar reverter com a força mental, psicológica e também ver o que a parte física diz para os próximos jogos. Boa noite, Rogério. Mesmo com a derrota amarga, a torcida do Bahia no final do jogo cantou até mais alto do que alguns jogos que o Bahia venceu. Inclusive fez o que você pediu no último jogo, de gritar o nome dos jogadores, gritou o seu também. Queria que você falasse um pouco sobre como foi a torcida do Bahia nesse jogo e o que vai acontecer agora sem ter o torcedor por perto nos próximos 2 jogos. Bom, a torcida foi exemplar, a torcida incentivou do começo ao fim, até no fim que poderia vaiar a equipe, foi condescendente acho que com a entrega de todos, apesar de a gente ter sido desorganizado, mas o torcedor apoiou, fez sua parte. Uma pena hoje, a gente tantas vezes entregou para o torcedor noites felizes, hoje a gente não consegue entregar. Fora de casa para a gente é mais difícil, o campo e o torcedor é um fator importante para a gente, mas é o que a tabela apresenta, nós vamos ter que... São jogos pesados contra equipes boas, fortes, nós vamos ter que encontrar uma maneira, achar soluções para tentar competir como a gente fez até agora. Nos últimos 5 jogos, tentando competir de igualdade contra equipes que têm mais experiência, talvez vivem momentos até melhores do que o nosso. Nós vamos tentar lutar tanto contra Flamengo, contra Atlético Nacional, antes de vir para cá jogar o clássico contra o Vitória. Rogério, boa noite. 2 próximas rodadas, já todo mundo sabe que são fora de casa. Os 9 pontos possíveis, o Bahia conquistou apenas 4. Mas o Bahia que vem tendo um desempenho, pelo menos em quantidade de derrotas fora de casa, melhor do que em casa, né? Perdeu apenas uma partida para a equipe do Cruzeiro. Vem de 2 triunfos e um expressivo contra a equipe do Palmeiras. É nessa partida que você se apega, não pelo resultado, mas pelo nível de exibição e de competitividade para o Bahia enfrentar de igual para igual, enfrentar e manter o seu nível técnico, seu nível tático contra Atlético Nacional e também o Inter fora de casa? Não, eu me apego nos jogadores, em quem eles são no dia a dia, em como eles trabalham no dia a dia. Eu acho que eu repito, hoje saiu do script, o pós-gol feito me estranha o nosso comportamento dentro de campo só. Mas nós temos que lutar como a gente lutou. Ficou mais difícil? Com certeza. Jogar Libertadores, nós tínhamos a oportunidade de hoje chegar a 10 pontos. Além de não chegar aos 10 pontos, nós deixamos o Nacional viver na competição. Então, já o Nacional foi para 4. O Inter e Atlético Nacional jogam amanhã. Alguém ou vai para 8, ou vai para 6, ou vai para 6 e 4. Ficou um grupo embolado. A única diferença é que nós temos 2 compromissos fora de casa.
Agora, nada impede que a gente consiga um bom resultado fora de casa. É difícil, mais difícil do que jogar na Fonte Nova. Vamos tentar, vamos batalhar pelos jogadores, por quem nós somos, como nós caminhamos até agora aqui, tentar fazer nosso melhor. Rogério, boa noite. O Bahia terminou o jogo com 73% de posse de bola, teve 76% no segundo tempo. Nenhuma equipe teve tanto a bola na Libertadores como o Bahia teve nesse jogo de hoje. E só que o Bahia manteve essa característica, né, de ter a bola, e entre esse jogo do Nacional e o passado foram 7 partidas, né, entre esses 2 jogos, enquanto o Nacional fez 5 jogos, sendo que dos 5, 4 em Montevidéu teve só o jogo contra o Internacional. E foi um time que conseguiu, com menos posse de bola, fazer 3 gols em contra-ataque. Você acha que, nesse momento da temporada, a questão física pesa bastante nos resultados negativos, mesmo você tendo praticamente a bola o tempo inteiro como característica de jogo? Dá para manter isso, mesmo com o Bahia, com essa baixa física que você já citou, né, que fisicamente no segundo tempo também teve uma queda de rendimento? Olha, eu acho que se a gente tiver a bola, dá para a gente jogar. Se a gente começar em transição, os outros times têm características, até muitos deles, melhores do que a nossa. Então, assim, enquanto a gente teve a bola, caprichou, nós erramos passes, às vezes um domínio, o campo começa a ficar um pouco, estava muito, muito molhado no último jogo, judiou um pouco do campo. Mas mesmo assim, se nós estivéssemos bem postados atrás, nós teríamos evitado boa parte desse contra-ataque. Eu acho que o que houve foi a empolgação do gol e querer tentar resolver já o segundo, terceiro, e aí quando sofre, 10 minutos depois, mais ou menos, o que separa o nosso gol do gol do Nacional, aí todo mundo dá aquela assustada e aí não teve capacidade para reagir, foi se expondo cada vez mais e o Nacional encaixou bons contra-ataques. Agora, quanto menos a bola você tem, provavelmente mais correndo você esteja. Até depois do gol, nós poderíamos ter jogado o jogo e baixado um pouco a linha para chamar o Nacional, mas nós resolvemos que nós queríamos atacar. Quando sofremos o gol, aí baixa um pouco a parte psicológica, sofre o abalo pelo gol, e o adversário aí cresce no jogo, se fecha melhor, ganha mais corredor, ganha mais espaço para contra-atacar, e eles foram mais felizes que a gente. Nós erramos mais na construção, eles foram mais certeiros nos contra-ataques. Rogério, boa noite. A tomada de decisão errada e o posicionamento depois desse gol feito, você acredita também que tenha sido uma causa dessa derrota? Não, eu acho que nós nos expusemos demais quando a gente recuperou a bola. Nós tivemos 2 contra-ataques, teve uma que foi todo mundo para a área, que foi aquele do Pulga, que dá o passe, bate nas costas do William José, né? Nós estávamos com 6 jogadores para trás da linha da bola. Eu acho que nós podíamos ter um pouquinho mais de calma nessa situação, porque aí dá o contra-ataque, dá escanteio, volta, contra-ataque, escanteio novamente. Eu acho que nós nos perdemos durante esses 8, 10 minutos, e não é que você estava mal posicionado, é que você tenta fazer o gol a todo custo, e aí, logicamente, não há força, não há energia para você voltar e se posicionar. Então, eram os momentos que eles poderiam surpreender a gente, mas nós talvez fomos com muita gente naquele momento, nós não precisávamos ter tanta gente na área, nós poderíamos estar melhor posicionado, alguém ter ficado um pouquinho mais por trás no caso de perda de bola. Nós arriscamos demais no momento que a gente poderia, eu acho que também diminuir a velocidade do jogo. Nós quisemos aumentar a velocidade do jogo depois do gol. Nós devíamos ter diminuído um pouco a velocidade do jogo, fazer com que eles se expusessem um pouco mais para a gente achar as costas da linha defensiva, como foi no primeiro tempo com o Pulga várias vezes. E aí nós pagamos o preço pelo risco que nós corremos. Boa noite, professor. Eu queria que o senhor falasse a respeito das mudanças no ataque, quando eu coloco o Ademir e o Kaique. Tipo o seguinte, uma coisa que o torcedor perguntou muito, que é por que não um pouco de mais tempo para o Kaique, que tem tido algumas vezes feito gols, entrando no final e ajudando, e se não podia ter sido um pouco mais cedo essa mudança? Pode. Para a gente dar mais tempo para o Kaique, você vai ter que dar menos para o Ademir ou menos para o Pulga. O Pulga ainda estava bem no jogo. O Kaique já foi uma substituição na parte final. O Ademir teve mais minutos, logicamente. O Kaique teve menos minutos, mas era o que a gente podia fazer naquele momento. Poderia ter tirado o Pulga mais cedo, colocar o Kaique. Eu acho que o Pulga vem rendendo em cada jogo, né? O Ademir entrou pelo lado que ele gosta de jogar, o Kaique entrou já no lado que não é, apesar de ter feito os 2 gols que ele fez aqui, foi por aquele lado, né? Mas é que aí você tem que fazer escolhas. Estava o Pulga no jogo, enquanto o Pulga estava bem, é o jogador mais confiante que nós temos ali na frente para 1 contra 1, por isso que o Kaique teve menos tempo. Boa noite, Rogério. Se você me permite fazer uma pergunta já a longo prazo. O Renato Gaúcho é o único treinador e jogador campeão da Libertadores. Para você, existe essa meta pelo Bahia?
Para mim, a primeira meta é tentar classificar o Bahia para a próxima fase. Eu acho que aqui é um processo de crescimento e evolução. Esse resultado, ele sai do planejamento que a gente tinha. Eu acho que vai ser bastante pegado, bastante sofrida essa fase final da competição. Acho que primeiro nós temos que pensar em tentar entender o revés que nós tivemos hoje para tentar melhorar para o jogo do Atlético Nacional, que vai ser um jogo, independente do resultado entre Inter e Atlético Nacional, passa a ser um jogo decisivo para a gente. Rogério. Sobre Libertadores falando, né? Desculpa. Rogério, boa noite. Bora nas linhas do Mosaico Esportivo. O Bahia teve dificuldade defensiva hoje, mesmo jogando em casa. Sofreu 3 gols que partiram de contra-ataques. Para você, o que faltou hoje para o Bahia e o que vai ser mais de urgente para não haver mais tropeços como esse? Acho que eu falei bastante sobre esse tema, abordei todas as questões, eu mesmo citei os contra-ataques. Depois do gol, a gente se expôs demais, poderíamos ter um pouquinho mais de calma, posicionado